Muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você hoje para meditar junto comigo, versículo por versículo, no capítulo 13 do livro de Jó. Então, se você puder, pega a sua Bíblia e vem junto comigo meditar nesse livro tão extraordinário que é a história de Jó, uma história de força, de esperança, que vai falar ao seu coração. Deus tem uma palavra do céu para o seu coração nessa manhã. Se você chegou até aqui nessa manhã, não é por acaso. Deus quer liberar uma palavra sobre a sua vida. Então fica aqui, vamos meditar juntas. Se você está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Eu sempre medito junto com você nessa tradução da Bíblia aqui, que é a tradução NBV, que é uma tradução que eu conheci e que eu me apaixonei pela fluidez na leitura. Ela tem um vocabulário bem acessível, bem próximo da forma como a gente se comunica no dia a dia, e isso faz com que a gente leia, medite na Bíblia e compreenda melhor. E isso é tão precioso, vai fazer com que você consiga avançar mais nas escrituras. Então depois, se você tiver interesse em adquirir a sua NBV também, me chama no privado, fala: Ana, eu quero o link da sua Bíblia, e eu te envio no privado. Mas tem na Amazon para você encontrar, tá? Com facilidade. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 13. No último capítulo nós vimos, que Jó tinha sido confrontado novamente pelo terceiro amigo dele, o Zofar, e agora ele vai responder a esse amigo, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa resposta que ele vai dar, para esse amigo. E antes da gente começar, eu sempre faço uma oração, então quero convidar você a fazer uma oração junto comigo e a gente consagrar esse momento ao Senhor. Feche seus olhos, respira fundo. Vamos sintonizar com o nosso Pai. Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua presença que é real. Obrigada, Senhor, pela direção que o Senhor nos dá, Senhor, nos conduzindo até esse momento, Pai, de comunhão contigo. Obrigada, Senhor, por preparar um lugar à mesa para cada uma de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos convida, Senhor, à mesa para recebermos sabedoria, para nos tornarmos mulheres mais sábias, mais virtuosas. Pai, ministra no nosso coração, opera o Teu querer em cada uma de nós, que nós venhamos, Senhor, nos alimentar agora da Tua palavra, desfrutar desse tempo de intimidade contigo, e que nós venhamos sair dessa live, Senhor, melhores do que nós chegamos, mais cheias de Ti, mais direcionadas pelo Teu Espírito, com mais clareza, ó Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, que não sejam aqui as minhas palavras sendo liberadas, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, tome conta agora, Senhor, dos meus lábios, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, para que quando eu falar, ó Pai, sejam as Tuas palavras e não as minhas. Que a Tua presença cresça nesse lugar e que eu diminua, Pai, que possa ser palpável, Senhor, a Tua presença. Eu te peço, Senhor, envolva a Tua filha agora que está ouvindo essa oração com a Tua presença. Visita a casa dela, Pai, e enche cada cômodo, Pai, da Tua presença em nome de Jesus. Que ela possa viver hoje um dia marcado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. E eu sou grata, ó Pai, porque ela já está começando o dia dela da forma certa, ó Pai, meditando na Tua palavra. Que o Senhor a abençoe, Senhor, de forma abundante. Abençoa, Senhor, esse coração sedento que ela tem de conhecer mais de Ti. E que ela possa receber a direção que ela está buscando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 13 de Jó. Então, a gente tem visto, o processo de Jó, o processo de sofrimento de Jó. Eu gosto muito de uma frase da Camila Barros que ela fala: a vida do crente não é um morango. Eu não sei a sua vida, mas a minha vida também não é um morango. E a gente está vendo aqui que a vida de Jó também não. No primeiro capítulo a gente vê Deus falando sobre ele, para Satanás, falando assim: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, temente ao Senhor, sincero de coração. E ainda assim, Deus permitiu que toda essa adversidade acontecesse na vida de Jó, porque havia um propósito sobrenatural, que durante esse processo a mentalidade natural de Jó não conseguia conceber, e nem dos amigos de Jó também. Então, nós vemos lá no primeiro capítulo que Jó, ele era tão temente ao Senhor
que ele sempre oferecia sacrifícios antecipados. E ele diz, né, o que eu mais temia me sobreveio. Então ele cuidava muito e os pensamentos dele sempre estavam assim, alguma hora uma coisa vai dar errado, minha vida tá muito boa. E às vezes você se identifica com isso. E ontem, não sei se você está fazendo o propósito de 31 dias do Eu Declaro, a gente faz todos os dias às 18h30, ontem foi o dia 7. Ontem eu trouxe uma palavra que estava lá em Provérbios 23:7, se eu não me engano, que é: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, assim como você pensa, assim você é. É o que diz a palavra. Então tome cuidado com o que você anda pensando sobre o seu futuro. Às vezes você anda aprisionada pelo medo. Quando as coisas começam a dar certo para você, você já começa a ter um pensamento assim: o que será que vai dar errado agora? Tá dando tudo muito certo. Então que você descanse no Senhor e que você saiba esperar coisas boas do Senhor. Que seu coração não viva ansioso, esperando pelo dia mal. Tem pessoas que elas estão sempre assim. Elas não não conseguem desfrutar do dia bom. Elas estão sempre pensando que qualquer hora vai acontecer uma catástrofe. E eu quero ensinar aqui pra você algo que eu ensinei para as amigas de Jesus agora há pouco, né? Porque toda segunda e quarta às 7 da manhã a gente tem um encontro fechado com as amigas de Jesus. Se você quiser participar, é só você digitar aqui a palavra devocional, você vai receber um link, você faz a sua inscrição e você vai fazer parte da nossa comunidade fechada. É uma bênção. E hoje eu ensinei para elas algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu estava meditando no Salmo 23. E quantas vezes, né, nós meditamos no Salmo 23? A perder de vista, né, quantas vezes nós meditamos nesse Salmo. Só que ontem eu estava meditando e eu estava meditando na tradução Almeida Revista Corrigida, na ARC. E aí eu estava meditando no Salmo 23:3, de repente saltou, né, veio aquela palavra rema. E aí saltou a parte que fala: refrigera a minha alma. Uau! Eu já tinha lido aquilo tantas vezes, mas naquele momento ressoou um alarme do Espírito Santo no meu coração e eu tive certeza que era Deus falando comigo e que era para eu liberar aquela palavra de fé sobre a minha vida em todo o tempo em que a minha mente fosse atacada, porque existe o tempo todo uma batalha na nossa mente para tentar fazer a gente desanimar. Satanás, ele é o inimigo da nossa alma. Então ele o tempo todo roubar a nossa alegria. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando, né, rugindo como um leão, ou seja, fazendo barulho para tentar nos confundir e roubar a nossa alegria, fazendo com que a gente foque sempre naquilo que está faltando, naquilo que não está funcionando, naquilo que não está bom. Bom dia, Cíntia, Deus te abençoe, minha irmã, te amo. Bom dia, Selma. Então ontem, bom dia, Dayana. Ontem, quando eu estava meditando no Salmo 23:3, é só essa parte assim do versículo: refrigera minha alma, saltou. E eu entendi a mensagem do Espírito Santo no meu coração. E eu entendo também que quando Deus fala com você, não é só sobre você, mas é sobre o que Deus quer fazer através de você. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Toda vez que você sentir a sua mente ser atacada por pensamentos intrusivos, destrutivos, bom dia, Cláudia, bom dia, Inês, Deus abençoe. Toda vez que você se sentir atacada, a batalha que acontece sempre é na nossa mente. Você vai declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder de Deus sobre a circunstância. E aí você vai declarar e você vai falar: Senhor, Pai, refrigera a minha alma. Não é gostoso? Imagina aí já o geladinho, né? Seu marido deu uma resposta grosseira para você. Antes de você rebater como você fazia antes, você vai declarar para você mesmo: Pai, refrigera a minha alma. Alguém tentou te ofender. Ao invés de ficar ofendida, na mesma hora se conecta com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Na mesma hora, respira fundo e fala: Pai, refrigera a minha alma. Sabe, purifica o meu coração. Me limpa desse sentimento ruim. Me limpa desse mau pensamento. Me limpa desse desejo de fazer justiça com as minhas próprias mãos. De tomar uma atitude que depois eu vou me arrepender. Pai, Espírito Santo, governa a minha vida, refrigera a minha alma. É isso que você está dizendo. Então, quando acontecer algo que tenta te tirar do centro da vontade de Deus, declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Declara o Salmo 23:3.
Pai, refrigera a minha alma. Faz sentido para alguém aqui declarar isso sobre a sua vida? Escreve aí nos comentários: Pai, refrigera a minha alma. Que o Senhor possa refrigerar a sua alma, que Ele possa trazer um refrigério sobre cada área da sua vida que precisa hoje de um alívio, de um romper, de uma resposta, em nome de Jesus. Que o dia todo você possa declarar essa palavra. Nós precisamos sempre dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo que for necessário. Então, quando você se sentir pressionada na mente, atacada na mente, declara a palavra: Pai, refrigera a minha alma. Glória a Deus. Olha lá, a Jaque já está declarando, a Camila está declarando, a Josi. Bom dia. Sou Quero Aticem, eu não sei como é seu nome, acho que é só, né? A Fabiana declarou. Fabiana Macedo, a minha parente. Eu sou Ana Paula Macedo, Fabiana Macedo. Glória a Deus. Pai, refrigera minha alma. A Delícias da Amora declarou. A Inês, a Silvana, a Daniele. Tem muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, que assim como a gente vai ver aqui no capítulo 13 de Jó, acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue compreender naquele momento. Ainda faltam peças para o nosso quebra-cabeça. Então, nesses momentos que a gente não consegue ainda discernir o que Deus está fazendo, mas nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, enquanto a gente não está sabendo onde que esse caminho vai nos levar, né? E aí tem momentos que a nossa alma fica inquieta. E aí você pode clamar a presença de Deus na sua vida e declarar. Declara em voz alta, porque a sua alma precisa ouvir. Fala: Pai, refrigera a minha alma. Refrigera, Pai, esses pensamentos, esses sentimentos. Refrigera, Senhor, a mente e o coração do meu marido. Talvez você vê seu marido muito preocupado, com o futuro angustiado. Há um peso muito grande sobre os nossos homens. Ora por ele e fala: Pai, refrigera a alma do meu marido. Derrama sobre ele uma porção dupla da sua sabedoria, da tua paz, de certeza de vitória. Pai, refrigera a alma dos meus filhos. De repente eles estão passando por desafios lá na escola. Às vezes a gente normaliza, né? Acha que criança não tem preocupação. Mas eles têm os desafios deles em cada dia, né? Você lembra quando você estudava? Tinha, né, os seus desafios ali. Então ora pelo seu filho. Talvez ele está na escola agora, o meu tá lá, eu oro. Pai, refrigera a alma do Lucas. Dê a ele graça, favor, sabedoria. Que a tua presença o envolva nesse momento, em nome de Jesus. Declare isso sobre você: Pai, me envolve agora com a tua presença. Refrigera a minha alma. Eu lanço sobre ti, Pai, todas as minhas inquietações, as minhas preocupações. Refrigera a minha alma, Pai. É em ti que eu confio. O meu socorro vem do Senhor. Ah, se não fosse o Senhor do meu lado, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero entrar no teu descanso. Eu quero que o Senhor me leve a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Olha que coisa linda. A Delícias da Amora tá dizendo ali: desde que eu vi o perfil, aqui eu só quero tua presença. Desde esse dia eu tenho mais desejo de ler a Bíblia e de buscar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela trabalha o dia todo e depois vem aqui se alimentar. Glória a Deus, minha irmã. Deus te abençoe. Que você continue avançando em nome de Jesus. Que nos momentos de cansaço, né, e o dia mal, ele sempre vem. Que você possa usar essa estratégia e declarar: Pai, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, minhas irmãs. Glória a Deus. Então vamos meditar agora, né, no capítulo 13 de Jó. Diz assim o texto. Ele vai então rebater, né, o comentário desse Zofar, que é o amigo dele. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês. Então o que ele está dizendo aqui... Ah, a Josi disse que comprou a Bíblia, a NBV também. Glória a Deus, minha irmã, que seja bênção na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser, porque como essa tradução faz, né, a gente querer meditar mais, né, dar mais fome da palavra. Isso é maravilhoso. Então, Jó, ele está dizendo aqui que ele sabe o que o amigo dele, Zofar, está dizendo, ele sabe o que o amigo Bildade está dizendo, ele sabe o que o amigo Elifaz está dizendo, ele sabe, ele entende sim que existem algumas consequências, né,
na nossa vida que são decorrentes do pecado. Quando nós abrimos mão dos princípios, nós abrimos mão também das promessas. Então, existe sim consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E esses amigos de Jó, eles estão se baseando apenas nisso. E então eles estão assim, olha, se você está passando por tudo isso, e de repente você perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo que você tinha, perdeu sua saúde, sua mulher está te rejeitando, só pode ser consequência do seu pecado. Mas eles tinham uma visão limitada dos desígnios de Deus. E eles não estavam falando inspirados pelo Espírito Santo, mas eles estavam falando inspirados pela ansiedade deles de tentar explicar o porquê do sofrimento de Jó. Então eles viam Jó naquela situação e eles queriam de alguma forma ajudar, mas foi de uma forma que não era com sabedoria. Então não basta apenas a sabedoria, nós precisamos estar direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós subestimamos o poder da nossa presença. Então quando você vê alguém sofrendo, às vezes palavras vão ser insuficientes. Ou talvez as palavras que você liberar vão se tornar um peso a mais na vida daquela pessoa. Então saiba oferecer só a sua presença. Um toque, um afago aqui no ombro, um afago na cabeça, né? Um abraço sincero, uma ajuda, né, dentro da casa daquela pessoa que está passando por um momento difícil. Saiba oferecer a sua presença e, se necessário, use as suas palavras, mas tenha essa prudência, essa sabedoria de usar as suas palavras só se você tiver certeza que vai levar alívio para aquela pessoa que está sofrendo. Ela não precisa de mais peso. É o Espírito Santo que convence do pecado, da injustiça. E às vezes a gente quer agir como Espírito Santo na vida da pessoa, a gente quer apontar, né? Ó, fulano, eu acho que você está passando por isso porque você fez isso, isso e isso. E foi o que os amigos disseram. Seus filhos devem ter pecado. Por isso que está acontecendo, sobreveio tudo isso sobre você. E Jó está dizendo para eles, não, eu tô inocente nessa. Só que eles não conseguem compreender isso. Então Jó está dizendo aqui no versículo 2, capítulo 13. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês. Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente. Por que vocês torcem o sentido das minhas palavras? Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Olha que forte isso. Então Jó está ali naquele momento extremamente angustiante. Perdeu 10 filhos, está tendo que lidar, ver o sofrimento da esposa também, que perdeu 10 filhos de uma vez. Perdeu a saúde, do alto da cabeça dele à planta dos pés, todo acometido de feridas infeccionadas com pus, ao ponto dele se coçar com um caco de vidro. Ele estava ali sentado em cinzas, perdeu todos os bens, perdeu tudo de uma vez, e os amigos estavam lá jogando mais peso sobre ele. E ele está dizendo, por que vocês torcem o sentido das minhas palavras? Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos. E aqui está pautado lá em Provérbios que fala, né, que até o tolo se passa por sábio, se souber refrear a sua língua, se souber ficar em silêncio. E aí ele diz, ouçam bem as minhas razões, escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Então Jó está chamando eles, né, a consciência. Tem certeza que isso aí que vocês estão falando vem mesmo do Senhor? Ou vocês estão querendo justificar, né, o que eu estou vivendo através do próprio entendimento de vocês, da própria experiência de vocês? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Que às vezes a gente quer aconselhar alguém, não baseado nas escrituras, no que a gente compreendeu na palavra, mas a gente quer aconselhar baseado na nossa experiência. Isso é muito perigoso, porque a sua experiência foi sua experiência, não quer dizer que vai acontecer da mesma forma com a outra pessoa. Então, quando você for aconselhar, tome cuidado, guarde o seu coração, para que você fale com sabedoria, para que quando você falar, você fala não sobre o que você viveu, não sobre o que você acha, não sobre o que você viu na vida de alguém, mas sobre o que está na palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é viva, ela é eficaz, ela é confiável, ela é verdadeira, ela é pura. E aquilo que nós vivemos, experimentamos ou percebemos na vida de outras pessoas
nem sempre é a realidade. Eu gosto sempre de uma frase que diz que mapa não é território. O que isso significa? Mapa não é território. Quer dizer que aquilo que eu conheço, aquilo que eu vi e que eu sei até agora, não é tudo que existe. Não é uma verdade absoluta. Eu vejo mulheres que falam, com a boca cheia, homem é tudo igual, nenhum homem presta. Mas isso quer dizer que mapa não é território. As experiências que você teve na sua casa, na sua família. Talvez você pense assim porque você ouviu isso da sua mãe, da sua tia, da sua avó. E aí aconteceu com você também e você acha que mapa é território. Mas essa não é uma verdade absoluta. Homem não é tudo igual. Não é todo homem que não presta. Então mapa não é território, isso é uma crença. E você precisa renovar a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Você precisa renovar a sua mente. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 2. Não vos amoldeis ao padrão. Então pode ter um padrão que você aprendeu que é disfuncional. Uma mentira que vem sendo repetida muitas vezes. E você repete sem nem se questionar se isso é real ou não. Você está só reproduzindo. Mas você pode interromper esse processo agora e renovar aquilo que você crê através da palavra de Deus. Não viver mais por vista, não viver mais pelo que você aprendeu da experiência de outras pessoas, mas você viver a vida que Deus sonhou para você. E Jesus disse: eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância, não só em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Romanos 12, 2, Josi. Romanos 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Não vos amoldeis ao padrão do mundo, ou seja, o padrão que é conhecido para você, o padrão da sua família, o padrão da sua cidade, o padrão. Não se amolde a esse padrão do mundo, mas renove a sua mente com a palavra para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E aí ele continua: ouçam bem as minhas razões, versículo 6. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que ele está certo? Pobres de vocês se eles lhes mostrassem o que há em seus corações. Vocês pensam que podem enganar Deus como enganam as pessoas? Com certeza ele os castigaria, se mesmo em segredo vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Será que não se sentem aterrorizados diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases das suas defesas são fracas, como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências. Por isso arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender minha inocência. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Gente, esse versículo 15 é tão maravilhoso. Eu vou até grifar aqui na minha Bíblia. Grife aí também. Olha só essa confiança de Jó. Olha isso. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Gente, toda vez que vocês entrarem aqui, ó, aqui em cima, aqui, vai estar, né, onde a gente está meditando, ó, Jó 13, tá? Sempre vai ter aqui, ó, escrito aqui em cima. Combinado? Veja esse versículo 15, Jó 13, versículo 15. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. O que Jó está falando? Eu sei em quem eu creio. Ele pode me tirar tudo, mas ainda assim a minha confiança está nele, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Uau! Uau! Toda vez que vier um pensamento destrutivo na sua mente, de que as suas orações não vão ser respondidas, será mesmo que Deus vai atender esse meu pedido? Será mesmo que isso vai acontecer? Que você possa declarar para sua alma, onde está a sua confiança? Olha só, Jó tinha perdido tudo.
Mas ele diz, Deus pode me matar, mas mesmo assim eu esperarei nele. E a gente precisa ter essa firme convicção. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, quando você tem alguma coisa que você quer muito, você não pode dar espaço para a mente dividida. Lá em Tiago fala, se você espera receber alguma coisa do Senhor com a mente dividida, desista. Você não pode receber nada do Senhor se você tiver pensamentos de si. Ah, mas e se não acontecer? Você tem que ter uma firme confiança. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, seja lá o que você quer, você tem que declarar para sua alma, eu vou lutar até o fim. E se eu não conseguir, eu vou morrer tentando. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Você tem que falar para sua alma que é proibido desistir, que não tem espaço para desânimo no seu coração. Com Jesus é vencer ou vencer. Com Jesus é vencer ou vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o vencedor, divide aí a palavra, vencedor. O vencedor vence a dor. Vencedores vencem suas dores. Então dói mesmo, gerar um testemunho dói. Às vezes a gente fala, pai, eu quero ver o teu milagre. Eu quero viver milagres, eu quero viver uma vida de milagres. E você se esquece que uma vida de milagres, ela acontece no processo de uma dor. É quando a tempestade vai apertando, que aí vem a resposta, vem um milagre. Então que você, em nome de Jesus, guarde essa mensagem no seu coração. Moriá Kids, eu peço que você preste atenção na palavra. Deus quer falar com você, minha irmã. Isso que você está dizendo aí, depois você pode me chamar no privado e conversar comigo, tá? Não se distraia. Não se distraia. Foque aqui na palavra, em nome de Jesus. Tenha reverência com a palavra de Deus. Amém? Então, Jó está dizendo aqui, Deus pode me matar, mas mesmo assim eu vou esperar nele. A Mariana está dizendo, eu falei isso pro meu marido, ele perdeu o emprego semana passada, mas eu disse, quem te deu esse emprego vai te dar o melhor. Glória a Deus. Deus nunca nos tira do bom para nos entregar o pior. Ele nos tira do bom para nos dar o excelente, o extraordinário. Em nome de Jesus, Mariana, Deus vai abrir uma porta maravilhosa para o seu marido. E enquanto você estiver aguardando esse tempo, que você possa declarar, Pai, refrigera a minha alma, refrigera a alma do meu marido, para que nós venhamos ter discernimento para saber, né, fazer a escolha certa. A gente não aceitar qualquer porta que se abrir. Então, o que eu te oriento, Mari, é que você senta com seu marido e escreve como que seria a vaga de trabalho, né? Como que seria o trabalho que deixaria ele muito feliz de trabalhar lá, né? Como seria o trabalho ideal para ele? Como que é essa empresa? Qual que é o cargo? Qual que é o salário? Deixa isso bem específico. Porque a oração eficaz é a oração específica. E aí, quando aparecer algumas oportunidades, vocês vão saber exatamente aquela oportunidade que está vindo das mãos do Senhor. E vocês vão glorificar ao Senhor. Porque você tem um pedido ali específico e vai aparecer especificamente. Depois, se você tiver aí... A Mari, eu sei que ela me acompanha aqui já há um tempinho, né? Faz bastante tempo que ela participa aqui, é uma querida, já conheço ela. E me manda depois, Mari, no direct, eu quero interceder por vocês. Eu vou colocar no meu quadro de oração. E vou orar com intenção por você e pela sua família. Eu sei que Deus vai agir. Amém? A palavra de Deus diz lá em Mateus 7,7 que todo aquele que pede, recebe. E nós vamos pedir com intenção. E eu sei que o Senhor vai abençoar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, minha irmã. Você casou também? Coisa linda. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Você é preciosa, minha irmã. Continue avançando, viu? Deus tem coisas extraordinárias para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele vai honrar o seu posicionamento. Eu vejo, né, o quanto você tem fome e sede do Senhor. Você está sempre aqui buscando. Eu lembro desde o começo lá que você começou a seguir, e aí você anotava, né, os encontros, depois me marcava no seu caderno, coisa mais linda. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Geis, aqui o agir de Deus venha sobre todas nós, em nome de Jesus. Que o Senhor cumpra com poder cada um dos nossos sonhos e planos que estiverem alinhados com a palavra dele. Então veja aqui que Jó está dizendo, né, Deus pode me matar, mas mesmo assim eu esperarei nele.
Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escute bem o que eu vou dizer. Presta atenção nos meus argumentos. Versículo 18. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Então Jó, ele tinha convicção. Às vezes a gente fica, né? Como que eu sei que isso que eu tô vivendo é consequência de um pecado ou não? Você tem que olhar para sua vida, né? Fazer o examine a si mesmo e ver como que anda a minha vida, né? Como que foram as decisões que eu tomei? A Dai falando que a família dela cresceu. Glória a Deus, minha irmã. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. A Jéssica tá falando que ela tá sofrendo com muitas dores espalhadas pelo corpo e ela é personal trainer e depende muito do trabalho dela. Jéssica, declara aí: Pai, refrigera minha alma. Deus é o Deus que sara. Declara que o Jeová Rafa, o Deus que cura, está sobre a sua vida. Está liberando agora um alívio, um profundo alívio sobre todas essas dores em nome de Jesus. E vai vir a cura completa em nome de Jesus. Toma posse, começa a declarar: eu estou curada. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou sarada. A Bíblia nos fala que pelas feridas de Jesus nós somos curadas. Então que você receba a cura em nome de Jesus. Então Jó diz: já tenho preparado a minha defesa e sei que eu sou inocente. Então examine-se, né? A Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Quando a gente se examina com sinceridade, quando a gente fala como salmista: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, né? Se há um sentimento mau, se há um sentimento de engano, de orgulho, de ego, e purifica o meu coração. Então nós sabemos quando a gente tomamos decisões equivocadas, que nos levaram ao engano. E aí ele diz: não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse ao menos uma pessoa, pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença e não me esconderei. Não me castigue mais e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Uau! Olha o que a gente vê aqui, né? A gente vê que Jó, ele não tá tentando ser espiritual demais, fingir que nada tá acontecendo. Ele tá falando: eu tô sofrendo, tá muito difícil esse meu momento, mas eu continuo crendo no Senhor. Eu sei de onde vem o meu socorro e eu vou até o final crendo. Eu não vou negar a minha fé. E você precisa agir assim também. Você precisa declarar para sua alma que Jesus é de confiança e que a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia, gente. Então, quantas vezes a gente tenta esconder a nossa dor, né? Mas Deus não quer uma versão falsa de você. Deus quer um relacionamento íntimo e sincero. Deus é capaz de lidar com as suas dúvidas, com as suas lágrimas, com as suas perguntas, com as suas emoções mais feias. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que está pesando para você hoje? O que é que está te sobrecarregando? Do que é que você está cansada, que você não suporta mais? Feche os seus olhos e fala com sinceridade para o seu pai. O nosso erro é que a gente vem desabafar aqui na live. A gente vem contar aqui para pessoas humanas que não podem nos trazer o alívio. A gente pode trazer uma direção aqui, mas é no seu secreto que você vai ser reabastecida. É no seu secreto que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai ser derramada sobre você. Então, em nome de Jesus, que você saiba, né, onde derramar o seu coração. É diante do Senhor que você vai receber o alívio. Não coloque também expectativas irreais sobre pessoas. Às vezes, né, como eu tô vendo ali, após a live, você pode me responder no direct. Gente, eu não sei se vocês têm ideia, mas eu recebo muita mensagem por segundo. Uma hora ou outra eu consigo ver algumas e responder, mas é humanamente impossível. Se eu for colocar toda a minha atenção aqui, eu negligencio a minha casa, o meu filho, a minha família. Então, esse tempo aqui eu tô me doando para vocês, é gratuito. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que tem
Nós fizemos os 150 salmos juntos. Nós fizemos Provérbios 2 vezes juntos. Nós meditamos no livro de Esther juntos, Ruth, Tiago. Agora nós estamos aqui em Jó. E tá tudo isso gratuito. Se você pegar, por exemplo, os 31 provérbios que nós fizemos, eu tenho certeza, se você pegar e assistir do dia 1 ao dia 31 e aplicar a palavra, não somente ouvir, mas aplicar, sua vida vai começar a ser diferente. Eu já recebi testemunhos aqui incríveis de mulheres que só aqui com as lives gratuitas restauraram o casamento, receberam milagres extraordinários da mão do Senhor. Então, assim, não seja somente ouvinte, não venha aqui pra live só pra escrever o seu problema, desabafar. É pra você vir aqui pra live, pra você se instrumentar, pra você receber estratégia de sabedoria e aplicar na sua vida. A sua esperança não tá na Ana, a sua esperança tá no Senhor. A sua esperança está em você expressar a sua fé através da palavra de Deus. A sua esperança está em você declarar a palavra e declarar para sua alma em quem está a sua confiança. Olha o que o salmista, né? Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que ele não tinha momentos de aflição, momentos de perseguição, momentos de incerteza, momentos de medo? Não. Ele era como nós, ele passava por tudo isso. Só que a diferença é que quando ele passava por tudo isso, ele declarava onde estava a confiança dele. Ele fechava os olhos e dizia: ó minha alma, que é para os meus sentimentos, ó minha alma, por que estás aflita? Confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. E é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus é poder de Deus sobre as circunstâncias. Nós estamos vivendo um loop infinito, a gente está se enganando de ser cristão. A gente lê a palavra, mas não medita. A gente ouve a palavra, mas não deixa chegar no coração. Um dia você vai ter que prestar conta, porque o conhecimento está sendo liberado sobre a sua vida e você não está tomando posse. Você está querendo que alguém vai aí, te pega no colo e resolve sua vida. É você, é o seu posicionamento. A Jéssica falando: há anos, Ana, eu declaro, oro, mas não sou curada. Minha irmã, existe um processo, né? No tempo de Deus acontece, não no nosso. A Bíblia fala lá em Gálatas, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se nós não desanimarmos. Há uma batalha na nossa mente para nós desanimarmos, porque toda vez que a gente ora, pautado na palavra, no mundo espiritual já é uma realidade. Já aconteceu. Só que aí existe o processo até aquela resposta chegar nas nossas mãos. Veja o exemplo de Abraão. Abraão é conhecido como pai na fé. E Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que ele ia ser pai de multidões, pai de nações, e ele não tinha nenhum filho. E desde a palavra, desde o dia que o Senhor falou que ele ia ser pai de nações, até o cumprimento da promessa, quando Isaac nasceu, foram 25 anos. Foram 25 anos. Eu mesma tenho orações que eu faço há mais de 20 anos. E esses dias eu estava conversando com o Senhor. Eu tenho um caderno de perguntas para Deus. E eu perguntei: Pai, o que precisa ser transformado em mim? Né? O que eu ainda preciso desenvolver? O que eu preciso aprender para que eu viva nessa promessa? Porque Deus me falou já que vai acontecer. Mas por que não aconteceu ainda? Né? O que precisa ser transformado em mim? E Deus me respondeu. Só que Ele me respondeu de uma outra forma. Ele não falou para mim quando é que ia acontecer. Ele me falou de uma coisa que eu tinha que trabalhar no meu coração. Eu precisava estar pronta para a promessa. Eu ainda não estou. E Ele me mostrou. Então faça as perguntas certas para Deus. Pai, por que não acontece com todo mundo e comigo não? Pai, por que todo mundo é abençoado e eu não? Essa é uma pergunta fraca. Faça uma pergunta inteligente para o Senhor. Fala: Pai, o que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso melhorar no meu caráter para que eu viva a tua promessa? É isso, sentir a autorresponsabilidade. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, isso é muito poderoso. Escreva esse versículo à mão. Romanos 12:2. Escreve, tira uma foto, depois me manda e me marca, que eu vou repostar. Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao padrão. Olha só como é autorresponsabilidade, como a Cíntia falou, ó. Não se amolde ao padrão, mas
Você renove a sua mente através da palavra para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então é tudo sobre nós. Eu não posso me amoldar ao padrão, eu não posso me basear nas circunstâncias, eu não posso me guiar pelo que vejo, mas pelo que creio. Então eu preciso quebrar o padrão que eu tô vivendo. Eu tenho que parar de falar com negatividade. Eu preciso parar de ter uma comunicação interna negativa. Às vezes eu não falo pros outros, mas dentro de mim eu tô esperando o pior. Dentro de mim eu não me sinto merecedora. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar uma nova trilha neural. Eu tô acostumada a duvidar de mim. Eu vou ter que começar a declarar todos os dias: eu sou capaz, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou próspera, eu posso multiplicar a minha renda, eu posso ser feliz no meu casamento, eu mereço um casamento feliz, eu mereço e vou viver uma vida abundante. Há uma promessa de vida e vida em abundância sobre você, lá em João 10:10. Minha irmã, a Cris tá falando que todas as áreas da vida dela tá desmoronando e ela sente que quanto mais ela ora, vai ficando pior. Você primeiro tem que ver como é que você tá orando. Né? Às vezes você tá orando só choramingando. E você precisa orar de forma estratégica. Né? Quando você ora choramingando, vai vir um alívio ali momentâneo, mas você sai daquela oração sem certeza da vitória, sem paz no seu coração. Existe uma forma certa de orar. Primeiro você tem que definir o que você quer e você tem que apresentar ao Senhor o que você quer, não o que você está vivendo. Em vez de orar assim: pai, eu não suporto mais essa situação, nunca tem dinheiro para nada, pai, olha só meu marido como ele se comporta. Não é choramingar, é falar o que você quer. Isso é desafiador, porque você vai ter que vencer o seu ego, o seu orgulho. Você vai ter que exercitar a sua fé e trazer à memória o que pode te dar esperança, que é o que a palavra de Deus diz. Então, o que é que você quer? Falar aqui que a vida está desmoronando é muito fácil, mas que vida que você quer ter? Como que é exatamente o cenário? Como seria uma vida abundante para você? Como seria um dia perfeito para você e para sua família? Sai dessa zona de conforto, sai desse vitimismo em nome de Jesus. Eu nunca vi ninguém conquistar coisas grandes se fazendo de vítima, porque a vítima não pode fazer nada. A vítima é uma vítima. Ela vai ficar paralisada. E esse é um instrumento de Satanás, para você ficar se sentindo coitadinha. O sacrifício de Jesus, então, não foi suficiente para você? Toma posse da vitória em nome de Jesus. Para de falar que sua vida está desmoronando. Fala: Deus está escrevendo uma nova história para mim. A palavra de Deus diz: não se deita vinho novo em odres velhos. Eu não posso esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Ontem à noite eu falei sobre uma bênção que o Senhor nos deu. Né? Eu estudo muito sobre neurociência. E o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Isso quer dizer que você pode viver algo novo. Você pode quebrar o padrão. Se você está vivendo uma situação que está desconfortável, que você não gosta, você pode decidir mudar e viver algo novo. Como, Ana? Declarando a palavra. Trabalhando todos os dias as minhas crenças de capacidade, identidade e merecimento. E não é só falar da boca pra fora, porque às vezes você pega aí na internet: eu vou declarar crenças de capacidade, identidade e merecimento. Mas aí eu copio lá de algum lugar e aí eu declaro assim: eu sou amada, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou vitoriosa, tudo dá certo pra mim, eu sou rica, eu sou próspera, eu consigo multiplicar a minha renda. Veja, não tem alegria, não tem certeza. Eu não estou em concordância com essas palavras. Se você assistisse um filme e tivesse um ator interpretando assim, ele falando: eu sou vitorioso, eu sou uma bênção, eu sou amado, você ia acreditar? Não, você ia pensar assim: nossa,
Quem que contratou esse ator tão ruim? Então você tem que incorporar essa sua nova versão, essa nova trilha neural que você está seguindo. Então você está caminhando, você tem uma trilha neural hoje. Você sempre caminha por esse mesmo caminho. Você sempre diz as mesmas coisas sobre o seu casamento. Você sempre diz as mesmas coisas sobre o seu trabalho. Você sempre diz as mesmas coisas sobre o seu dinheiro, sobre os seus filhos, sobre a sua vida com Deus. Você sempre diz as mesmas coisas. Você sempre diz, eu queria ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu queria orar, mas eu tenho dificuldade de foco, de atenção. Eu queria isso, mas não sei o quê. Você sempre tem uma historinha para justificar o seu fracasso. Então você está sempre caminhando por essa trilha neural desses resultados que você está tendo aí. Só que existe a neuroplasticidade do cérebro. E você pode quebrar esse padrão e construir uma nova trilha. Como? Declarando quem eu quero ser, não falando sobre como eu estou. Se eu pudesse te dar um conselho valiosíssimo, para de falar sobre como as coisas estão. Começa a declarar como elas vão se tornar, porque você é filha de Deus. E como que o Senhor faz? Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Chama à existência aquilo que não existe. Isso não é mentira, isso é exercitar a fé, é desenvolver os músculos da sua fé. Então você precisa desenvolver os músculos da sua fé. Para de viver fraquinha. Viva fortalecida pela palavra, desenvolve esses músculos aí. Cada área da sua vida você vai ter que desenvolver esses músculos. Desenvolver a sua fé nas finanças, desenvolver a sua fé na sua área conjugal, nos seus filhos, no seu profissional, no seu servir, no seu ministério, no seu emocional, no seu espiritual. Então, quando você for declarar, aquilo que você quer se tornar, não declara de qualquer jeito. A Eneida declarou ali, o Senhor é a nossa força. Então eu posso ler assim, o Senhor é a nossa força. Ou eu posso tomar posse daquela palavra e meditar mesmo em cada palavra e sentir a essência de cada palavra. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. A Diana, quando a gente muitas vezes está sem vontade de orar, todos os dias você vai estar sem vontade de orar, Diana. Se você for esperar a vontade de orar, você nunca vai orar, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. A nossa carne vai fazer de tudo para te desencorajar, para te desanimar, porque você vai sair da sua zona de conforto. Você não ora quando você tem que tá com vontade. Você ora principalmente quando você não está com vontade, porque é quando você mais precisa, porque o desânimo está vindo sobre você, a opressão está vindo sobre você, e isso é ataque de Satanás. Então é nessa hora que você tem que se posicionar como uma mulher adulta, que sabe o que quer, sabe o que está buscando, sabe que vale a pena se posicionar no Senhor. Então, em nome de Jesus, não se amolde ao padrão. Eu tô me sentindo cansada, tô me sentindo tão desanimada, por isso que eu não tenho buscado ao Senhor. Para com essa historinha. Para com essa historinha em nome de Jesus. E tem uma coisa, medite em Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez esse aperto que você está vivendo, esse sufoco que você está vivendo, é permissão de Deus para que você volte a caminhar junto com Ele. Porque talvez você é aquele tipo de pessoa que vem e busca o Senhor quando o calo aperta. Daqui a pouco você se afasta de novo. E aí vai vir outra provação de novo para você se conectar de novo. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. E tem muita gente que busca primeiro as demais coisas e depois diz que vai buscar o Senhor. Tem muita gente falando assim, quando minha situação melhorar, aí eu vou mais à igreja. Quando não sei o que, aí eu vou... Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa me falando no direct. Eu vou deixar para investir no diário de oração e no quadro de oração quando as minhas finanças melhorarem. E é ao contrário, você tem que buscar primeiro o reino. É o seu pilar espiritual que fortalece e sustenta todos os outros. Não tem vida abundante no casamento sem vida abundante, sem o pilar da sua vida espiritual fortalecido. Sem você buscar primeiro ao Senhor, porque é no Senhor que você vai receber estratégia de sabedoria
para tomar boas decisões em todas as outras áreas. Então o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Então quando você diz assim, quando as coisas melhorar, aí sim eu vou buscar estratégia, aí sim eu vou fazer parte de uma comunidade com mulheres que vão me alinhar com a palavra de Deus. Aí sim eu vou cuidar. Não, você tem que fazer isso primeiro. Deus tem que vir primeiro na sua vida. Então, em nome de Jesus, que você examine o seu coração. Onde está a sua confiança? Você pode dizer da boca para fora que Deus está em primeiro lugar na sua vida, mas se eu caminhar com você um dia inteiro, será que é isso que eu vou ver? Se eu pudesse visitar os seus pensamentos, será que é isso que eu ia perceber? Mas mais do que eu perceber isso, saiba que talvez você está entristecendo o Espírito Santo com a sua forma de pensar, de agir. E você tem se enganado, atrasado as promessas de Deus de acontecerem na sua casa, na sua família. Você tem sido o seu próprio não. Não seja o seu próprio não. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você está aqui, não é por acaso. Essa palavra é para você. Deus fala com os presentes. Se você está aqui presente, essa palavra é para você. Às vezes você está dando fuga. Né? Talvez você está pensando aí, fulano que devia estar ouvindo isso aqui. Ou se distrai, né? Começa a falar de coisas aqui que não tem nada a ver. Começa a chorar as pitangas. Ao invés de receber a palavra, ela quer chamar a atenção. Olha como eu estou sofrendo. Minha irmã, em nome de Jesus, saia do lugar do vitimismo. Isso é uma estratégia de Satanás para te aprisionar nesse lugar. Deus te chamou para uma vida de vitória. Enquanto você ficar lambendo suas feridas, vivendo em si mesmada, Deus não pode te usar. E você está aqui em missão. Essa adversidade é para que você vença ela e para que você vá lá e liberte outras pessoas que estão no mesmo cativeiro que você está hoje. Deus te chamou para vencer. Talvez você está aí 10, 20 anos vivendo em si mesmada só para você mesmo. Então, rompa com isso daí em nome de Jesus. Então, só para terminar aqui o nosso texto, ele diz: ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença e não me esconderei. Não me castigue mais e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então peça contas da minha vida e eu responderei. Ouça minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi, de que culpas e pecados sou acusado. Então veja, ele não está sendo aqui super espiritual, ele está indo diante do pai dele e falando: pai, que culpa que eu tenho, que pecado eu estou sendo acusado, o que está acontecendo, pai, não estou entendendo nada. Fala comigo, me dá uma direção. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se tem algo que você quer saber, o caminho é a oração. O caminho é a intimidade com Deus. Entra lá no seu secreto, não sabe o que falar, fica em silêncio. Em espírito de oração, fala: pai, eu estou aqui, fala comigo. Depois abre a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco. E ele diz: que faltas e pecados eu cometi, Senhor? De que culpas e pecados sou acusado? Porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore, caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. Então, Jó, ele tá ali falando pro Senhor: a minha dor é real, tem um peso muito grande sobre mim. Pai, me dá uma visão, me dá uma estratégia, fala comigo. E nessa época aqui de Jó, Jó foi o primeiro livro da Bíblia escrito. Nessa época de Jó não tinha ainda, né, a nova aliança, não tinha os evangelhos. Então Jesus não tinha vindo ainda. Então ele não existia ainda o nosso intercessor, né, a mediação entre Deus e os homens. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono por conta de Jesus. Então
Hoje você pode, a qualquer momento, se apresentar com confiança diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está sempre online, está sempre disponível para você. E você tem ignorado essa dádiva, essa bênção que o Senhor tem disponível. Então, que você possa confiar no Senhor, mesmo sem entender. Que você possa exercitar a sua fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, pensa quando você planta uma semente. Quando você planta uma semente, ela é enterrada, né, na terra, no meio da escuridão. Quando você planta uma semente, ela é enterrada ali no meio da escuridão. Mas para que aquilo acontece? Para que ela cresça. Então ali parece que é o fim, né? Colocou ela no meio da escuridão e enterrou. Fechou. Tudo escuro. E talvez o lugar que você está hoje também se pareça com isso. Pode parecer que acabou. Que é o fim. Mas Deus está usando isso para fazer algo novo brotar na sua vida. A adversidade é uma semente da sua vitória. Então, declara sua confiança no Senhor e fala: eu não entendo, mas eu creio no Senhor. Eu sei em quem eu creio, Ele nunca me deixou na mão. Algo que pode te ajudar também, pega o seu caderno e escreva 3 coisas extraordinárias, 3 coisas sobrenaturais que você já viu Deus realizar na sua vida. Escreva aí 3 coisas sobrenaturais que você já viu Deus realizar na sua vida. E aí isso vai trazer à memória o que pode dar esperança. Aí você pode declarar para sua alma: olha só, Deus já fez antes e Ele vai fazer de novo. Ele vai providenciar o escape. Ele nunca permite que venha uma provação maior do que a nossa capacidade. Se Ele permitiu que isso aconteça, é porque eu tenho condições de vencer e eu vou vencer em nome de Jesus. Com Cristo é vencer ou vencer. Então traga a memória, faça uma lista. Faça uma lista de coisas sobrenaturais que já aconteceram na sua vida e que você tem certeza foi a mão do Senhor que fez. E pode guardar o seu coração nessa palavra. Se Ele fez, Ele vai fazer de novo, em nome de Jesus. Se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Hebreus 13:8, se eu não me engano, vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é fiel, Ele continua sendo fiel, Ele continua operando milagres. É só uma questão de você alinhar o seu coração com o dele. Examina o seu coração. Fala: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, me mostra, Pai, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso romper. O que eu preciso confiar nas tuas mãos? O que eu preciso agir diferente, pensar diferente? Construir uma nova trilha. Então, toda vez que vier a preocupação, ao invés de ir pelo caminho da preocupação, do vitimismo, você vai ir pelo caminho da fé. E você vai declarar aquilo que eu te ensinei no início dessa live. Salmo 23:6. Você vai declarar: Pai, refrigera minha alma. Eu não quero me amoldar ao padrão desses pensamentos ansiosos. Eu sei em quem eu confio em Ti. Pai, refrigera minha alma. Pai, purifica o meu coração. Declara isso o dia inteiro. Pai, refrigera minha alma. Seu marido foi grosseiro? Pai, refrigera minha alma. Tá com problema com os filhos? Pai, refrigera minha alma. E aí Ele vai derramar graça sobre você. Ele vai derramar uma porção dupla de sabedoria sobre você, para você agir segundo a direção do Espírito e não na direção da sua carne. Pai, refrigera a minha alma. Eu não consigo entender, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Pai, refrigera a minha alma. A Cíntia compartilhou ali uma palavra, Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Você precisa ser firme. Você precisa manifestar, né, onde está a sua confiança. E eu sei que é gostosinho ficar lambendo as feridas, falando da dor, falar o quanto você é injustiçado. É gostosinho demais. Mas eu posso garantir para você que é muito mais gostoso ver a glória de Deus acontecendo na sua vida. Como
Como Jó vai dizer lá no capítulo 42, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó está no processo. Mas lá no capítulo 42, ele vai ser restituído tudo em dobro. E um dos segredos do romper de Jó foi que, você vai ver lá no capítulo 42, Jó foi abençoado novamente, né? Recebeu tudo em dobro depois que ele orou pelos seus amigos. Então talvez hoje você tenha que liberar perdão para alguém. Talvez você tenha que liberar palavras de bênção sobre alguém. Talvez você tenha que abençoar a sua vida. Talvez você tenha que declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Você tem que entrar em concordância com a palavra. Tirar o foco do seu problema, porque tudo que você foca fica maior. Então, olha aqui, tá aqui esse pontinho vermelho desse controle. Parece pequeno de longe, né? Quanto mais de longe, menor ele parece. Mas se eu trago ele bem pra pertinho assim, ó, parece que é tudo que eu vejo. Então, para de viver em si mesmada. Para de olhar pro seu problema como se ele fosse um filho único. Fala pro Senhor, fala, Pai, o que eu posso fazer pela tua obra hoje? Quem que eu posso ajudar? Porque quando você tira o foco de você e começa a focar em outras pessoas, a intercessão é a oração que move o coração de Deus. Então você não está perdendo tempo. Você está remindo o seu tempo. Porque enquanto você está olhando para algo que não é sobre você mesmo, Deus está agindo na sua causa. Então, em nome de Jesus, que os seus olhos estejam firmes no Senhor, que você não se distraia com nenhum pensamento de vitimismo, de desesperança, de injustiça, mas que você declare a sua real identidade. Você é vitoriosa, você é vitoriosa, você é filha amada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agindo o Senhor na sua vida, quem impedirá? Só que será feito conforme a sua fé. O que você tem declarado sobre a sua vida? De repente você tá igual a amiga aqui que colocou lá, minha vida toda tá desmoronando. E às vezes a pessoa fala isso o tempo todo. E Provérbios 18, versículo 20 e 21 vai dizer, nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então toma cuidado com o que você anda declarando, porque é o que você vai colher amanhã. É o que você vai se alimentar amanhã. Então às vezes eu tenho prazer, eu tô num ritmo hipnótico, tô num padrão de só declarar o que tá ruim. Onde eu chego eu falo, tá assim, assim. Tá assim, assim, assim. Para de falar de como está. E começa a declarar em nome de Jesus quem você quer se tornar. Olha lá, Cleomira, eu sou vitoriosa, eu sou filha do Rei Jesus. Presta atenção, às vezes você já tá conformada com a situação. E o Senhor tá te falando hoje. Não vos amoldeis ao padrão, renova a sua mente, declara a sua fé, declara a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poder sobre as circunstâncias. Não é na sua força, é porque a palavra dele é poderosa. Vai marchando dentro da sua casa. O que é marchar, Ana? Vai andando com confiança dentro da sua casa e falar, Jesus, reina na minha casa, reina no meu lar, Pai. Enche cada cômodo com a tua glória. Espíritos malignos batem retirada agora em nome de Jesus. Vai lá, consagra a entrada da sua casa ao Senhor. Ora nas roupas da sua família, na sua despensa. Se posiciona. Sai desse lugar de vitimismo. Não vai adiantar nada você vir aqui na live e falar que sua vida está desmoronando. Você precisa agir. Vai, pega a Bíblia, pega o Salmo 23, o Salmo 91 e vai declarando em voz alta dentro da sua casa. Consagra tudo que você faz ao Senhor. Começa o seu dia diante da presença de Deus. Fala, Pai, eis-me aqui, eu consagro a Ti o meu dia, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Uma oração de 15 segundos. Mas se posiciona com coragem, verdade e humildade. Olha aí pra você. Hoje, quando você acordou, qual foi o seu primeiro pensamento? Assim que você acordou, você dobrou os joelhos e agradeceu? Você dobrou o joelho e abençoou o seu dia? Você dobrou o joelho e falou assim, hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus, um dia vitorioso, marcado pela bondade, pela fidelidade de Deus. Eu posso até ter desafios, mas eu vou vencer todos na força que o Senhor me dá, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se está começando o seu dia na presença do Senhor, você só lembra dele no meio do dia quando algo dá errado?
Não precisa ser uma oração elaborada, não. 15 segundos. Fala: Pai, obrigada por esse dia. Sei que esse é o dia que o Senhor fez para me alegrar nele. Eu consagro esse dia a Ti e tomo posse da vitória. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos extraordinárias. Eu declaro que certamente a Tua bondade e a Tua fidelidade me seguirão todos os dias, inclusive hoje. Eu tenho a marca da promessa. É isso, Renildo. O Espírito Santo dirige a minha vida. A Bíblia diz lá em Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então declara a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, o seu caminho se ilumina. Você tem clareza de para onde ir, qual decisão tomar. A palavra de Deus, a presença de Deus é um sensor que abre as portas certas para você, te apresenta diante das pessoas certas. Então, em nome de Jesus, que você tome posse da sua promessa, de uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. E se você quiser caminhar um pouco mais de perto com o Senhor, com estratégia, com sabedoria, tem muitas pessoas aí orando, mas orando sem sabedoria, orando só para desabafar. Você precisa saber como orar de forma estratégica. Aqui no diário de oração, você vai ter o passo a passo das orações que são respondidas. E além disso, vai ter orações prontas também, para aqueles momentos que você ainda não consegue construir as suas próprias orações. Vai ser um manual, né? Um caminho para uma vida de vitórias. Então, vai ter tudo que você precisa aqui. Palavras proféticas para você declarar, você andar aí na sua casa e declarar. Vai te acompanhar durante o ano inteiro, né, para você ter um espaço ali para você expressar os seus motivos de gratidão, fazer suas autoprofecias, colocar os seus alvos de oração, anotar os seus versículos favoritos. Você vai receber também o quadro de oração para você orar de forma específica e eficaz, ter os seus alvos de oração bem claros, não ficar atirando para todo lado, porque às vezes cada dia a gente ora por uma coisa e não tem constância e a gente nem lembra o que a gente pediu. Então digita aqui a palavra livro, que você vai receber um link no seu privado, e aí é só você fazer a sua inscrição e fazer a compra. A Maria falou: comprei o online, como faz para trocar pelo físico? Entre em contato com o nosso suporte, Maria, por WhatsApp, tá? Então, para adquirir o livro, é só digitar aqui livro. Ou você, se não funcionar o link, eu tô recebendo algumas mensagens de vocês que vocês não estão conseguindo clicar no link no privado. Tem também o link na bio, tá lá, diário de oração, mais quadro de oração. Se não der certo no privado, você pode ir direto lá no link da bio e clicar diário de oração e selecionar que você quer o livro físico ou o livro digital. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E para de dar desculpinha. Eu vou comprar quando tiver melhor as coisas. A hora certa é agora. O seu pilar espiritual que sustenta todos os outros. E eu tenho certeza que o valor do diário de oração e do quadro de oração, você não consegue fazer quase nada nas outras áreas. É um lanche que você compra. Então, em nome de Jesus, coloque intenção na sua vida. Saiba exatamente para onde você está indo, o que você quer. E você vai vencer, em nome de Jesus. E o que eu puder te auxiliar, fica aqui sempre perto, né? Eu tô sempre compartilhando da palavra. Então, às vezes você ainda não pode estar lá no grupo fechado das Amigas de Jesus, mas absorve ao máximo o que tem aqui gratuito. Né? À noite, 6h30, a gente está num propósito de 31 dias de promessas para declarar sobre a sua vida, para você ter uma vida de vitória. Tem sido uma bênção. E na sexta-feira a gente também vai ter o nosso clube do livro, que a gente vai conversar sobre esse livro aqui, A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Se fizer sentido para você, digita aí a palavra clube também. Vai ser maravilhoso poder estar com você. Você pode fazer a assinatura mensal e que você vai receber lá vai ser precioso, né? Eu sou coach, então eu vou te ajudar, né? Te dar direcionamento espiritual, emocional e racional. Então eu vou te ajudar a romper aí com todas as feridas emocionais que tem te aprisionado, né? As distorções de identidade. Então aqui você vai aprender a como se relacionar melhor com você mesmo, né? A encontrar a sua real identidade, como se relacionar melhor com seu marido e como se relacionar melhor com Deus, porque as feridas da sua infância têm impactado hoje no seu relacionamento com você, né? A forma como você se enxerga, a forma como você se relaciona com seu marido, às vezes tem colocado expectativas irreais sobre ele
e a forma como você se relaciona com Deus também. Às vezes você teve um relacionamento totalmente distorcido com seu pai terreno e você tem comparado. É só digitar clube com E, você vai receber o link para fazer parte do clube do livro. E tem também lá no link da bio. Se não der certo, né, no direct, você vai lá no link da bio, você vai poder fazer a assinatura e eu vou poder te conhecer na sexta, né? Porque lá a gente tem câmera aberta, microfone aberto, vai ser bênção demais. Eu acredito que toda mulher cristã precisa, né, ler esse livro, né? Seria uma bênção se todas pudessem aprender os ensinamentos que estão aqui, né? É libertador, é um romper. E por um valor mínimo, né, você vai poder ter acesso a tudo isso. Então deixa eu orar por você, abençoar seu dia. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada pela palavra que foi liberada sobre nós. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê condições de permanecer nos Teus caminhos, de permanecer no centro da Tua vontade. Nós não queremos, Senhor, apenas ter passado por essa live, mas nós queremos viver, Senhor, aquilo que foi ministrado aos nossos corações. Ache em nós, Pai, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Nos dê, Pai, olhos bons, para que nós venhamos nos mover não por vista, ó Pai, mas pela fé. Que o Senhor nos molde, ó Pai, segundo a Tua palavra. Que nós venhamos viver com intencionalidade, ó Pai. Que nós venhamos chamar à existência todos os dias aquilo que nós queremos que se torne realidade, que se manifeste, que se realize na nossa vida. Pai, eu abençoo agora cada uma das Tuas filhas, cada casa, cada família, cada sonho. E eu peço, Pai, que o Senhor cumpra com poder todos os sonhos, todos os planos, ó Pai, os desejos do coração das Tuas filhas que estão alinhados com a Tua palavra. Onde tiver, Senhor, um coração bondoso, quebrantado, que seja liberado agora, Pai, todos os recursos do céu que a Tua filha precisa, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração nessa casa, que a salvação chegue a essa casa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que você viva um dia marcado pela bondade, pela fidelidade de Deus, um dia de céus abertos, e que amanhã você possa estar aqui testemunhando de tudo o que o Senhor fez para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu dia, que tudo te vá bem e que amanhã a gente possa estar aqui de novo nos enchendo mais da presença. Um beijo, fica com Deus.